herda uma promessa. Amém, irmãos? Durante muito tempo, a igreja, até vive a igreja hoje, né? Com os pensamentos romanos. Então, muitas vezes, a gente deixa de herdar aquilo que nós temos como promessa. E o nosso pensamento tem que ser o quê? Judaico. Porque tudo que está escrito lá vem do judaísmo. E você vê que o judeu ele é um povo totalmente próspero. O pensamento romano é aquele povo que é pedinte. E não tem crente pedinte aqui, tá bem? Amém? Porque nós temos que entender que nós temos uma promessa, e essa promessa, a Bíblia diz, né? Que nós comeremos o quê? O melhor dessa? É no céu? É no céu? Por quê? Aqui nessa terra. Então, fala para o teu irmão assim, para de se fazer de vítima. Já viu aqueles crentes? Cheio de autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita. Isso não é filho de um pai. Isso não é uma pessoa que tem legado. Isso não é uma pessoa que tem uma identidade. Então nós precisamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque os pais já perderam há muito tempo a sua identidade, os pais físicos. Mas nós temos que entender que nós temos um pai de verdade. Amém, irmãos? E aí nós precisamos entender que todo filho, ele herda uma promessa. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem uma promessa. E só você pode startar essa promessa sobre a sua vida. Hoje eu posso falar que eu tenho essa promessa, porque eu posso falar com todas as letras. Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Amém, irmãos? Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Porque são preços que você paga, são renúncias que você tem, vem desafios, vem lutas, o inimigo fica torcendo para você desistir, mas o povo verdadeiro que entende a sua identidade não desiste, porque nós temos que ser o quê? Persistente. Fala para o teu irmão, quem desiste é covarde, e você não é covarde. Amém? Em 2 Reis capítulo 13, versículo 14, diz assim, e Eliseu estava doente de enfermidade, de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. Paternidade é algo que vem discutindo hoje em muitas igrejas, onde as pessoas, na verdade, tem até alguns pastores como seu pai. Por que que existe isso? Porque aquela pessoa, ela tem uma orfandade. Aquela pessoa, ela tem uma orfandade. A minha esposa mesmo veio de famílias separadas. E geralmente as pessoas que vêm de uma família separada, ela passa a ter o quê? Uma orfandade. Isso aí não tem jeito, irmãos. Por quê? Vem dia dos pais, que não deixa de ser um comércio, e a pessoa fala assim, cadê meu pai que eu nunca tive? E muitas vezes você se apega num pastor, num amigo, numa família ou coisa desse tipo. E aqui quando a gente lê esse texto fala sobre isso, porque paternidade é algo muito discutido hoje dentro das igrejas. Nós temos um pai, e você não é órfão, nós temos o verdadeiro pai. Porque nós pastores, nós podemos até te decepcionar, irmãos. Nós podemos errar com você. Nós somos pessoas normais. Mas o nosso pai nunca vai fazer isso. Nosso pai nunca vai fazer isso. Mas a figura paterna hoje é algo que na verdade faz falta para a sociedade. Não é só pastores que têm o direito de ter uma cobertura, entre aspas, né? Porque a cobertura espiritual só quem pode dar é Deus. Mas de ter o que nós chamamos hoje se fala muito no coaching, muito em assessoria ou coisas desse tipo. Mas você precisa ter alguém que você consiga abrir o teu coração. Quantos entendem isso? Diga amém. Se você não tiver alguém que abra o coração, você vai ter que abrir o teu coração com o mundo. E o mundo não está preparado
para te dar nenhum conselho. Quantos entendem isso? E a maioria das pessoas dentro das igrejas vem pegando conselho da onde? Do mundo. Na grande maioria nós queremos fazer melhor que nosso pai. Nunca houve tanta orfandade como nos últimos dias atuais. Há uma falta muito grande da paternidade na nossa sociedade, né? E muitos homens estão abandonando a responsabilidade de ensinar e educar. Passando essa responsabilidade para quem? Para as mulheres, irmãos. A maioria das mulheres hoje vem fazendo o papel do pai. Você não vê mais um pai jogando bola com o filho. Você não vê mais o pai fazendo um pipa com o filho. Você não vê mais o pai fazendo um estilingue com o filho. O pai de hoje, ele não ensina, ele terceiriza a responsabilidade dele. E quando nós terceirizamos a nossa responsabilidade, com certeza, Satanás e seus demônios vai querer ter o teu filho na filiação deles. Quantos entendem isso? Diga amém. Só que aí, aquilo que eu falei antes para vocês, quem estava aqui vai lembrar, os nossos filhos, eles são os nossos filhos até uns 10 anos de idade, mais ou menos. Ele tem você como referência. Eu tenho uma ministração que eu falo sobre a genética da criação e a genética da convivência. Genética da criação, você tem a afeição do teu pai, tem a afeição da tua mãe, dos teus avós e assim por diante. Genética da convivência, é aquela pessoa que começa a andar com você, é aquela pessoa que começa a ser a sua referência. E aí está o grande X da questão. Hoje a igreja parece que o mundo ele invadiu a igreja com tanta facilidade, que a igreja ela não passou mais a ser umas referências para as pessoas. E aí a gente começa a ter os grandes pastores de YouTube como as nossas referências muitas vezes. Por quê? Não deixamos o legado, não temos identidade e muito menos conhecemos o que é paternidade. Porque quando você tem ciência, quando você tem convicção daquilo que você quer, nada muda o conceito que está dentro de você. Porque nós somos o quê? Repita comigo, fundamentado. Amém? Então, eu digo que isso é um absurdo, irmãos. Mais de 30% da população brasileira não tem 30%. Nós somos, se não me falha a memória, 220 milhões de brasileiros. Quase 30% da população brasileira não tem o nome do pai na sua identidade. Eu não vou nem perguntar aqui, mas tenho certeza que tem pessoas aqui que não tem o nome do seu pai na sua identidade. E aí a gente fica sem referência. Porque por mais que teu pai não seja um cara de referência, você gostaria de ter um pai. Porque o pai é aquele que exorta, o pai é aquele que pega no teu pé, o pai é aquele que mesmo que... Porque eu tiro pela minha esposa, tá, irmãos? Eu sempre falava assim, eu não fui um bom pai. Porque na minha concepção, na minha visão, o pai ele só tinha que manter a casa. E a Léa que ensinava. Cansei de chegar em casa do serviço, a Léa ensinando a Luana, o Juninho. Eu nem queria saber se tinha tirado nota 10 ou 20, eu não queria que repetisse de ano. Na minha cabeça, aquela cabeça de pai antigo, você vai passar, porque eu te sustento e você tem que ser, acabou. E eu nunca, isso aqui se você faz isso, esses dias meu filho estava fora do país, e ele foi fazer um treinamento fora, e nós acabamos ali conversando, né, e ele falou, pô pai, equipamento aqui é difícil. E eu nunca, no passado, eu falei isso para o meu filho. Porque quando meu filho tirava a nota 9, 10, eu falava assim, você não faz mais que tua obrigação. Quantos falam isso? Diga amém. Nós estamos errados. E eu falava, não, você não fez mais que tua obrigação, tem que tirar 10 mesmo, não sei o quê, papapá, vai tirar. Só cobravam. E dessa vez meu filho fazendo esse treinamento fora, ele falou, pai, está complicado, está difícil, rapaz, tem uns cálculos aqui meio maluco. Falei, Juninho, você é o melhor. Você é o melhor, cara. Você vai tirar isso de letra. Você é bom, cara.
E para minha identidade do passado, isso era totalmente errado falar. E aí você acaba não alavancando o teu filho e levando ele a grandes desafios. Como você entende isso? Fala para o teu irmão, começa a valorizar os teus, porque ele tem a sua filiação, irmãos. Amém, irmãos? E muitas vezes a gente, não, tem que fazer mesmo, não, irmão, teu filho é o melhor. Teu filho está dando dor de cabeça hoje, mas mesmo assim ele é o melhor, irmão, porque ele tem a tua genética, meu irmão. Os deslizes todo mundo tem da vida. A Bíblia diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, pô. Para de olhar no filho dos outros e olha o seu. Começa a valorizar o teu. Fica olhando dos outros. Fica comparando os filhos dos outros com os teus. Os teus são teus. Se erraram, no percurso houve alguma coisa errada. Mas isso acontece, faz parte do que nós chamamos de família. Você entende isso? Porque a família não vem com forma, irmãos. A família não vem com forma. E aqueles que a sociedade fala assim, isso é uma ovelha, como é que era o nome que fala? Ovelha negra, preta, sei lá, né? Isso vai ser o melhor. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele gosta desses que são todo torto. Deus gosta daqueles que dão trabalho mesmo. Porque esse cara, quando volta, ele volta a fazer a diferença, irmão. Fala para o teu irmão assim, é mentira do diabo, que pau que nasce torto, não endireita. Por quê, pastor? Quantos querem saber, diga amém. Nós somos filhos de um carpinteiro, meu irmão. E carpinteiro é apaixonado por madeira. Não existe madeira sem valor para o carpinteiro. Então, se teu filho, a tua filha está torta, ele vai endireitar, irmão. Se o diabo lançou isso na tua semente, misericórdia. Meu irmão, nós temos o Pai que está acima de todas as coisas, o nosso governo. E a Bíblia não narra, mas me dá o direito de falar que Jesus aprendeu carpintaria com o pai dele, pô. E tu acha que teu filho não tem jeito? Tu acha que a tua família não tem jeito? Fala para o teu irmão assim, é obra moderna. Parece até estranha, irmão. Já viu essas artes? Que é tudo estranho, né? Para nós que não conhecemos arte, aquilo é horrível. Mas para o artista, aquilo tem um valor. Fala para o teu irmão, teu filho tem valor, meu irmão. Uma vez mandaram para mim uma foto de um artista muito famoso. Não sei se vocês já viram. A pessoa está de coque, eu desenho até hoje, eu parei de desenhar, mas eu sempre desenhei, e eu sou muito chato com desenho, eu observo alguns detalhes do desenho, e esse desenho, a figura tem a canela, uma espessura desse tamanho assim, irmãos, e o corpo pequeno, mas que coisa ridícula, é um quadro de 5 milhões, irmãos, fala para o teu irmão, você está vendo meu filho, você não está valorizando, mas o Criador da obra está dando um valor incrível, meu irmão. Amém? Aleluia. Então isso é um absurdo, né? Porque todos nós, fala para o teu irmão, você participou do processo da fecundação, irmãos. Fala para o teu irmão, você participou, cara. Você participou do processo da fecundação. E entre a união entre os gametas masculinos, que é o espermatozoide, e o feminino, que é o óvulo, resultou essa pessoa que está do teu lado. E você já nasceu vencedor. Você já nasceu vencedor. Você deve ter dado cotovelada em vários irmãos seus. Sai daqui que eu estou comendo, cara. E você chegou. Pum! Fala para o teu irmão, esse cara sou eu. Então, não se faça de derrotado. Não se faça de perdido. Poxa, se nesse processo da fecundação você foi o primeiro, Deus, no seu nascimento, é por isso que ele diz, antes de
te formasse, eu já sabia que você seria um vencedor. Então não faça cara de Zé Mané, irmão. Irmão, tá legal? Não, irmão. Você já viu esse príncipe aí que foi aniquilado pela sociedade aí? Esse príncipe da Inglaterra, você já viu como é que aquele cara se comporta? O cara já tem cor de ouro, o cabelo do cara tem cor de ouro, irmão. O cara já nasceu rei. Ó, o cabelo do cara, a cor da espiga de milho, dourado. Já viu como é que ele anda na rua? É assim? Por quê? Pega na mão do teu irmão e fala assim: o filho do rei nunca perde a majestade. Se comporta como filho do rei, irmão. Se comporta. Uma vez um cliente meu falou assim: poxa, Mesquita, você tem cara de rico. Eu falei, aleluia. Você fala como rico. Eu falei, louvado seja o Senhor. Sou filho do rei, cara. Aí você é um crente. O teu carro, quando sai, é ungido, deixa uma poça de óleo incrível. Você não consegue nem apertar o tucho que está embaixo. Você acostuma com essas coisas, irmãos. Dá um cheiro no teu irmão, faz assim. Você tomou banho para vir para a igreja hoje? Tem que tomar. Quem tem que vir cheiroso para a igreja? Eu sou filho do rei, irmão. Se comporte como tal, pô. Porque quando você se comporta, as portas começam a se abrir. O meu genro fala assim: ô pastor, me passa um pouco dessa unção aí, cara. Esse dia a gente estava doido para comer essas comidas japonesas, né? Falei, pô, Léo, vamos lá. E você come, você fica olhando na balança para não passar o peso, né? Que dá dor no coração, né? Porque o negócio é caro, irmão. Tá bom aqui, para mim tá bom. E tu sai de lá com fome. Quantos já passaram por isso? Diga amém. Aí nós sentamos lá, eu e a Léa começamos a bater papo, aí vem o dono do restaurante. Ô pastor, tudo bem? Como é que vai? Foi legal. E ele senta na mesa com a gente também. Aí ele sentou conosco, começou a bater papo, e eu comendo. Falei, meu Deus, eu não deixa nem eu comer, estou pagando caro e o cara não deixa nem eu comer. Olha a falta de posicionamento, a falta de identidade, a falta de entender o que é ser filho do rei. Me chega um maître do restaurante. Pastor Mesquita, o senhor é uma referência aqui na cidade. A conta já está paga. Falei, eu posso pegar mais? Fala para o teu irmão, filho do rei é educado, irmãos. Esses dias, vim, não sei de onde, acho que eu fui pregar em algum lugar, liguei para a pastora Léa, falei, pastor, quer comer um lanche? Ah, não sei, eu quero, já estou perto aqui de casa, mas eu volto. Voltei, fui lá no McDonald's. A fila no McDonald's é incrível, irmãos. Aí eu falei, vou deixar no estacionamento e vou entrar lá no ambiente. E a gerente do McDonald's, ela já congregou conosco. Aí uma fila incrível, ela, ô pastor, tudo bem? O senhor quer o quê? Eu falo, como é que é aquele gigante que come? Big Mac. B2 Big Mac. Eu peguei e puxei o cartão do bolso. Eu sou primitivo, não sei passar Pix, é muito difícil, eu não tenho essa habilidade. Peguei o cartão, ela foi lá para dentro, preparou, voltou, pega aqui, pastor. Eu falei, quanto que é? Não, pastor, está pago. Está vendo? Você está falando que quer andar com o pastor. Fala para o teu irmão, você não precisa andar com o pastor. Você tem um pai. Quantos entendem isso? Diga amém. Mas existem esses pais com a pura displicência que vem terceirizando a responsabilidade, fazendo que essa estatística de orfandade cresça. E o pior, os órfãos não têm a opção de escolher quem será o seu pai. O órfão não tem opção, irmãos. A criança no orfanato, ela é como se fosse, me perdoa, tá, o que eu vou falar aqui, mas é como se fosse um objeto. Tem um casal de pastores amigos nossos, está lutando,
cara, por 2 crianças há muito tempo, e não liberam para ele. O cara tem procedência, o cara é pastor, é do nosso ministério, tem um conteúdo bom, não consegue, está uma luta. E ele falou, poxa, pastor Mesquita, eu tinha escolhido um, e eu descobri que ela tem um irmão, e eu quero levar os 2, eu não posso levar os 2. Imagina depois uma criança dessa, depois que torna-se adulto, sabendo que tem um irmão, que foram criados totalmente isolados um do outro. Aí essas pessoas se convertem. Sabe quando essas pessoas vão respeitar um pastor? Nunca. Porque elas não tiveram uma referência. Eu sou de uma geração, irmãos, e eu tenho esse hábito até hoje, na minha casa, a cabeça da mesa quem senta sou eu. Eu sou o rei na minha casa. Eu sou o rei. E você que é homem, que está aqui, seja o rei na sua casa. Seu filho não pode falar mais alto que a tua esposa. Ela é tua mulher, ela dorme contigo. Teu filho, ele está ali por um tempo. Então ele não pode mandar na sua casa. O melhor pedaço do frango é do teu marido, não é do teu bebê. Amém? Amém? Sabe por quê? Os filhos vão embora, o marido fica. Não, deixa para o bebê. Aí vem o bebê, 30 anos. Oi, mamãe, tudo bem? E o pai que comprou, que se desgastou, fica com a asa do frango. Tu gosta de asa? Eu não. Aí tem que ser o peito. E tem que ser daqueles frangos que parece um urubu, irmão, grandão. Então nós estamos tendo essa inversão de valores. E muitas vezes o culpado são as mães, que tratam homens como criança. Se você não sair daqui nessa manhã, vendo que você tem uma família que foi constituída por Deus, constituída por pai, mãe e filhos, a sequência é essa, você nunca vai ter uma identidade, você nunca vai deixar um legado, e você nunca vai entender o que é um pai, porque você terceirizou a tua família. Quase entendi isso. Eu sou apaixonado quando meus filhos chegam em casa. Só que ela sabe, meu filho com horário parece britânico. Mãe, vou chegar aí às 11, chega 1h, 2h da tarde. Sabe o que eu falo para ela? Eu vou comer, não vou esperar. Eu sou o rei. Eu sou o sacerdote. Está comendo na minha casa, eu estou pagando e chega a hora que quiser. Mas vamos esperar o bebê? Não. O bebê tem procedência já. O bebê cortou o cordão umbilical, meu irmão. Comida quente é para mim. Quase entende isso? Quase entende isso? E outra coisa, nunca dê o controle remoto da tua casa na mão de estranho. O controle remoto é teu. Eu mudo de canal. Daqui. Senão vem os agregados, querem tomar conta do controle remoto, da tua poltrona, de tudo. E aí você perde o governo da tua casa. Amém? Amém? Aleluia. A criança, ela não tem opção de escolha. Tudo isso porque houve uma perda da identidade. E se não tem identidade, não existe referência. Por isso que eu falei para o pastor Jesus, qual a sequência que você vai ministrar? Eu falei, eu quero falar sobre legado, sobre identidade, sobre paternidade. Esse é o motivo de tanta orfandade. Das crianças não terem o quê? Uma identidade. Eliseu era considerado o guia espiritual de Joás. Por isso o rei vai à procura do profeta. O rei sabia que sairia alguma palavra daquele homem, mesmo estando doente, não só porque era um profeta, mas porque ele conhecia a referência na vida dele. Estou aqui com o Alex, que é líder da igreja. A boa parte da igreja, quando tem alguma dúvida, vem conversar comigo. Pastor, o que eu faço? Faz isso. Não faz. Já compartilhou com a tua esposa?
Ontem o irmão ligou para mim, pastor, eu quero vender minha casa. Você falou com a tua esposa? O que ela deu paz para vocês? Está em paz? Se estiver em paz, irmãos, eu estou dentro. Se gerou dúvida, eu estou fora. Porque a gente tem que ser uma referência. Quantos entendem isso? Diga amém. Aí você toma algumas decisões, sem falar com a tua liderança, porque com a família eles acabam não ouvindo mais a gente, porque você, queira ou não queira, eles não são mais crentes, nós somos crentes, e para eles nós somos um bando de pateta, nós somos lerdos, nós não temos faculdade, nós não sabemos falar, e eles não querem mais conviver conosco. E aí você tem que ter alguém que te dê um auxílio, te dê um horizonte, porque às vezes você precisa de alguém com conselho. Vamos entender isso? Vamos lá. Repita comigo: todo rei caminhava com algum profeta. Fala para o teu irmão, com quem você está caminhando? Por que isso, pastor? Porque o profeta ele vai te contrariar, irmãos. O profeta muitas vezes ele vai falar coisas para você que você não quer ouvir. E eu fico tão triste quando você não quer ouvir o que eu vou falar para você, irmãos. Você não faz ideia como eu fico chateado. Eu entro em depressão na minha casa. Sabia? Eu vou entrar em depressão, só porque você quer. Irmão, o profeta fala aquilo que tem que falar. Porque isso é aquela pessoa que é o teu mentor. Porque o verdadeiro mentor, ele tem sempre o melhor para aqueles que estão caminhando com ele. Eles têm que ensinar, têm que exortar, têm que direcionar. E a maioria dos cristãos não sabe dizer, certo, quem é o seu pai. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente está conversando com algumas pessoas, as pessoas, poxa, pastor, mas que eu te conheço. Fala, irmã, às vezes a gente sai para pregar em algum lugar aí, a gente chega, mas de que igreja você é? Ah, eu sou da igreja, não sabe aonde congrega, meu irmão. Eu sou da, mas que igreja? Qual igreja? O Cavaleiro do Zodíaco? He-Man? Qual igreja você é? Não sabe. Por que não sabe? Fala para o teu irmão, não tem legado, não tem identidade e muito menos pai. Já viu? Olha, qual endereço você mora? Não sei. O CEP da tua casa, não sabe o CEP da casa. Isso é um problema, irmãos. Porque o dia que você estiver perdido, você nunca vai se achar. Não sabe o CEP de casa. Eu sou perito, quem já viajou comigo sabe disso. Eu sou perito em me perder na estrada. Mas não é porque eu me perco, eu engano o capeta está me esperando por um lugar, eu vou por outro. Eu vou armar uma armadilha para esse cara, eu vou por aqui. Mas eu falo para minha esposa, eu nunca me perco, porque eu sei o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste, eu não me perco. Quem conhece os 4 pontos cardeais nunca se perde, irmãos. Talvez você que seja motorista, você não sabe que na plaquinha lá está escrito onde é o norte, onde é o leste, cada quilometragem está escrito, já para você não se perder. Aqui tem motorista, deve ter prestado atenção nisso, amém? Toda a plaquinha está lá, uma estrada que é do norte, uma estrada que é do oeste, uma estrada que vai para o sul, está lá, tem um S, e assim por diante. Então eu digo que eu não me perco, porque quem se perde não sabe onde está. Eu posso ter errado o caminho, mas eu sei que eu estou tomando o caminho errado. Quantos entendem isso? Diga amém. E essas pessoas não têm referência de paternidade, portanto, tornam-se pessoas desobedientes. Muitas vezes, pessoas rebeldes, fazendo as suas próprias vontades, se preocupam só com hoje, jamais pensam no amanhã. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu fico triste, porque durante uma grande parte da minha vida, eu não pensava no amanhã, eu só pensava no hoje. Eu tive a oportunidade de ter umas 4, 5 casas, irmãos, porque eu só pensava no hoje, não pensava no amanhã. Nem pensei que um dia eu fosse passar dos 60, nem pensei que um dia eu fosse ser avô. E hoje eu faço algumas reflexões, eu falo, meu Deus, é que Deus não deixa eu ter remorso, irmãos.
Mas às vezes eu falo, meu Deus, tanta coisa que eu perdi. E o Espírito Santo de Deus é tão legal comigo, meu irmão, que ele fala assim: eu permiti que você passasse essas coisas para você poder ensinar outras pessoas. Falei, mas tem que ser com meus erros, meu? Tem que ser. Essas pessoas precisam de referência, alguém que seja modelo na vida delas. Fala para o teu irmão, internet não é modelo para ninguém, irmãos. E pastor de internet menos ainda. Porque você está vendo o cara pregar diante de câmeras. Você não sabe como é que é a vida daquele cara. Você não sabe como ele se comporta com os filhos. Você não sabe como ele é com a esposa, ou a esposa com ele. Você não sabe disso. Porque quando nós subimos aqui, parece que nós nos transformamos, irmãos. Por isso que eu falei que você tem que ter uma identidade. O que você é aí no banco, você tem que ser aqui. E deixa Deus te usar. Agora você sobe essa escada e começa a colocar uma máscara. Como é que é a tua vida? Quem é você como referência para a tua vizinhança? Será que teus vizinhos te vê como crente? Ou fala assim, ih, já está indo mais um aí, ó. Irmão. O nosso Deus, Ele é um Deus de gerações. Repita comigo, nosso Deus é um Deus de gerações. A palavra de Deus diz assim, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus da Igreja Batista Peniel de Vicente de Carvalho. Sabe o que significa? Isso significa a verdadeira cobertura espiritual. Porque o Senhor, Ele se apresentou a Moisés como Deus de 3 gerações. E através da sua vida, pega no teu irmão de novo, fala assim, através da sua vida, mas fala com ele como profeta, irmãos. Fala assim, Deus, através da sua vida, vai impactar gerações. Não queira ser igual o pastor Mesquita. Não queira ser igual o pastor Nizuz, o pastor Ali, a pastora Lili, a pastora Léa. Seja melhor do que nós. Seja melhor, irmãos. Seja melhor. Se o pastor Mesquita quer impor as mãos num morto para curar, eu vou pôr a mão em 5 mortos. Seja melhor. E saiba que essa transformação de gerações só pode ser através das nossas vidas. Quando eu entendo a verdadeira paternidade espiritual e cobertura. Ninguém consegue gerar filhos espirituais, porque nós não temos essa capacidade. Nós, pastores, não temos capacidade e nem autoridade de gerarmos filhos espirituais. Eu não sou espírito, irmãos. Como é que eu vou gerar filhos espirituais? Por isso que as pessoas muitas vezes se afastam das igrejas, porque nós erramos. E as pessoas não entendem que nós estamos sujeitos a erros. Por que tu não abandonou teu pai quando teu pai errou? Ah, meu pai físico. E por que você quer abandonar nós pastores? Nós somos sujeitos a erros. Repita comigo, todo nascimento espiritual é realizado por Deus, pela sua soberana vontade, através do Espírito Santo. João 1, 12 e 13 diz, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembra quando eu falei para você sobre a relação do homem e da mulher? Você chegou vencedor? Você se tornou ali uma criatura? Amém? Vocês entenderam? Tem dúvida nisso aí? Não, amém? Graças a Deus. Quando você levantou as tuas mãos
confessou Jesus, você não aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Nós pastores fazemos uma oração até errônea. Aceita Jesus como... Não, não é aceita, Ele que está nos aceitando, porque é Ele que te traz aqui, é Ele que te convence através da palavra dEle, e através do Espírito dEle. Nesse momento, nós nos tornamos filhos de Deus. Segundo o dicionário Strong, esse termo grego usado por Paulo para filho, denota ser um nome transferido para aquele relacionamento íntimo. Se você não tem intimidade com Deus ainda, você não é filho. Irmãos, às vezes eu estou no box da minha casa e eu escrevo lá: como eu te amo, Jesus. Parece uma criança. Pai, sou apaixonado por ti. E no banheiro a letra fica bonita, irmãos, fica legal. Começa a fazer essas coisas. Eu te amo. Pô, o Espírito Santo, pô, tu é o cara, meu irmão. Sabe qual é o nome disso? Intimidade. E aí quando eu falo com ele do meu jeito meio louco, ele me ouve, cara. Porque ele conhece o meu coração. Eu vejo alguns pastores bonitinhos pregar, eu acho tão legal, irmãos. Eu acho fantástico. Fantástico, irmãos. Tem alguns que têm uns óculos bonitos, vem com aquelas camisas que parecem uma farda. Um negócio fantástico, eu acho bonito. Mas é eles e Deus. Deus me escolheu assim. Dá para entender? Fala para o teu irmão, aquele filho que te dá mais trabalho, é aquele filho que vai te honrar. Sabia disso? Deus não vem para os bonitinhos não, irmão, para aqueles todos certinhos. Ô mãe, tudo bem, cheguei mãe. Nada, vem daquele que dá trabalho, te deixa o cabelo todo despenteado. Esse cara não tem jeito. Daqui a pouco o cara é um homem de Deus. Aí tu fala, não acredita, é meu filho. É teu filho, porque antes de ser teu, ele é de Deus. Pessoas que preferem dar sozinho têm um sério problema de orfandade. Pode ser nessa igreja, na nossa lá, quando você vê alguém querendo andar sozinho, tem um sério problema de orfandade. Nós, seres humanos, não nascemos para andar sozinho. Então a pessoa, aí, me perdoa, tá? Aí hoje, todo mundo é TH, né? É TH que fala, né? Ah, o irmão anda sozinho porque é TH. Não, irmãos. O pessoal diz que eu sou TH, YK e assim por diante. E eu estou aqui pregando a palavra. Eu tenho um stick meio louco assim, de vez em quando. Dá uns bagulho meio estranho em mim. Mas a pessoa quando começa a andar sozinho, fala assim, não é problema de enfermidade, é problema de orfandade. Amém? Andou sozinho, fala aí, esse cara tem problema. Pega o histórico dele para você ver. Não tem referência paterna. Os primeiros cristãos eram frequentemente rejeitados por suas comunidades ou repudiados por suas famílias. Portanto, o vínculo da família de Cristo incluía a criação de uma ordem de pais e filhos. Jesus falou sobre isso quando disse a Pedro: os que desistem da sua família por ele e pelo Evangelho receberão em troca irmãos, irmãs, mães e filhos. Está lá em Marcos 10:30. Porque às vezes você acaba se afastando da sua família, não porque você quer, porque eles se afastam de você. E às vezes você tem um irmãozão do teu lado aí, porque a própria palavra de Deus diz isso, que existe amigo mais chegados que um irmão. Hoje no Brasil existe milhões de convertidos, mas a maioria dessas pessoas não possui alguém que os ensine a caminhar passo a passo desde a sua conversão.
Por causa disso, há muitos que se convertem há anos, mas que ainda, espiritualmente falando, são pessoas imaturas. Pessoas que não cresceram espiritualmente. Pessoas que não gostam de alimento sólido. Pessoas que querem viver à base de líquido. Eu não gosto de pregar em igrejas que a gente não tem muita amizade. Porque às vezes Deus nos usa de uma forma que a pessoa, o pastor está me agredindo. Não é que o pastor está te agredindo. É que você está acostumado a comer só papinha. Olha para essa pessoa e fala assim, você já é bem grandinho. Está na hora de mastigar uns ossos. Comer um colchão duro. Comer um patinho sem bater. Para você valorizar um pouco, meu irmão. Depois vem a picanha. Depois. Não, me magoou. Irmão. Pastor, me magoou com aquela palavra. A palavra não foi eu que escrevi isso aqui. A palavra de Deus é para te confrontar, irmão. Se você sair daqui sorrindo, eu perdi meu tempo aqui sábado e hoje. Você tem que sair daqui invocado comigo, irmão. Ô gordo insuportável. Cara marrento. Pensei que tivesse melhorado o tempo que eu não vejo ele. Tem que chegar na tua casa assim mesmo. E o Espírito Santo de Deus falar assim para ti, bem feito. Há quanto tempo eu estou falando contigo e você não ouve? Dessa forma. Você entendeu? Então eu não quero que você fale, que palavra do pastor Mesquita. Poxa, isso aqui tocou. Não, eu quero que você saia daqui revoltado comigo, irmão. No veneno. Sai daqui cantando pneu com o teu carro. Cantando pneu até com a tua bicicleta. Esse gordo me machucou. Você ia hoje. Você ia com raiva de mim para ver o que vai acontecer contigo. Pão não vai entalar aqui na tua garganta. Pastor Alé, pode subir aqui, por favor? Já brigou comigo. Tira tuas coisas daqui. Por favor, tira agora tuas coisas. Eu estou falando que ela está doida para me matar, irmão. Falei para vocês ontem. Amém, irmãos. Bom dia. É uma figura. Mas amém. Em cima disso, tudo isso que o pastor ministrou sobre paternidade, legado, identidade, eu sou muito, assim como Jesus mudou minha vida quando eu entreguei meu coração a Ele mudou primeiro a minha vida. Às vezes a gente quer mudar a vida de outras pessoas, mas Deus precisa mudar primeiro você. Amém? Não fique pensando, eu vou estar na igreja para mudar, para pedir para mudar fulano, ciclano. Pede para mudar você. Porque a obra de Deus tem que começar dentro da tua casa. Eu bato, às vezes eu me expresso de uma maneira dura também, porque eu não quero viver aqui o que eu não vivo na minha casa. Então, Jesus entrou primeiro na minha casa, mudando a minha família, mudando a minha vida. Como o pastor falou, eu sou filha de pais separados e a gente cresce com um sentimento de orfandade. Eu não tive um pai, e isso daí traz algumas consequências no nosso sentimento, na nossa mente. E quando fala sobre uma renovação, que é um ano que eu falei que ia impactar muitas pessoas, ia mudar muitas vidas, porque a renovação espiritual é a renovação de Deus em nós, né? E quando eu vi essa palavra renovação, eu peguei mais um significado de uma nova visão. E uma nova visão é o que eu e você precisamos ter, para reconhecer e enxergar o que está errado. Se eu não entender e não enxergar o que está errado na minha vida, na minha casa, eu não vou lutar para mudar a história.
Então, nessa manhã, eu gostaria que Jesus Cristo fizesse uma visita na tua casa. Na tua casa, não é na casa do irmão. Ele tem que mudar a nossa casa. Ele tem que entrar lá na minha sala, ele tem que entrar nos quartos, no quarto dos meus filhos, na minha cozinha. Ele tem que entrar e os meus olhos precisam ver. Eu tenho que parar de ver o defeito na casa dos outros. Eu tenho que ver o defeito que está dentro da minha casa. E eu entendendo quem eu sou, quem é meu Deus e o que Ele derramou em mim, Deus vai me capacitar para consertar. Quando o rei Ezequias estava sofrendo de uma enfermidade, ele recebeu a visita de um profeta que falou assim: arruma a tua casa. E Deus tem falado comigo todo santo dia: arruma a tua casa, arruma a tua casa. E eu gostaria que o irmão, nós pedimos para ele colocar um guarda-chuva. Eu gostaria que você colocasse aqui, por favor, irmão. Eu não vou me demorar, que já são 20 para meio-dia. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui, ó. Ordem bíblica da família. Ordem de quem? De Deus. Tudo que passar disso aqui não é de Deus, é vontade sua. Tudo que for contrário a isso aqui, Cristo, esposo, esposa e filho, se tiver alguma coisa diferente disso, é vontade sua que está inventando uma ordem bíblica que não é de Deus. E ali, Cristo, como o pastor ministrou, a paternidade, é Cristo que vai te direcionar. Se Ele não estiver na tua casa, você não vai conseguir vencer as dificuldades. Você não vai conseguir, porque o único que tem poder para mudar, para curar, para libertar, é Deus. E se Ele não estiver na tua casa, não tem poder. Aí é só você. Se você resolver fazer tudo sozinho, sem a ajuda do teu Deus, tu vai sofrer. Você vai andar num deserto, como muitas famílias estão andando, que não chega a lugar nenhum, porque muitas vezes fala que Deus é o seu Senhor, mas Ele está fora, está lá fora da tua casa. Porque quando Ele entra, Ele vai mostrar que tem muita coisa errada. E às vezes você não quer ver. Você consegue ver até da casa dos outros, do filho dos outros. Nós somos muito bons para apontar o erro dos outros, dos filhos dos outros, o marido dos outros. Mas e a tua casa, como é que está? E aqui Jesus, Ele veio para mudar a minha e a tua história. Deixa Ele entrar na tua casa. Assim como Zaqueu um dia chamou também. Jesus falou para ele: desce daí, Zaqueu, porque hoje convém que eu vá na tua casa. Jesus quer entrar na minha e na tua casa. Depois a ordem vem o esposo. Aqui tem os versículos todos que você pode ver na tua Bíblia depois. Vem o esposo, a esposa e os filhos. Irmãos, presta atenção. Olha a função de um esposo. Ele protege, ele ensina, ele lidera e ele provê. Essa é a tua função, marido. Quando nós quebramos essas regras, nós vamos muitas vezes acumular funções em cima de uma esposa. Porque o marido hoje, ele não quer ter responsabilidade de um sacerdote. Às vezes o marido bate no peito: eu sou um sacerdote da minha casa. Ah, você é? Então vem cá. Você protege a tua família contra as investidas do diabo? Você, marido, ensina teu filho a palavra de Deus através do teu exemplo, do teu comportamento? Você, marido, você lidera a sua família como um homem de Deus? Quando tu chega, eles vêm, tua esposa e teus filhos falam assim: chegou o meu pai. A esposa fala: chegou o meu marido. Ou ela, quando você chega em casa, ela vai falar: meu Deus, me ajuda agora, porque ele chegou. Prover, irmãos. Por que tem muita coisa errada dentro de casa? Porque nós não estamos fazendo o que Deus manda fazer. Se Ele é teu Deus, se você receber um legado, você tem que ter uma identidade de Cristo. E isso é na tua casa. O que você é aqui, é o que você é na sua casa.
Se não for, porque tem coisa errada. Filhos, a esposa, ela conforta, ela ensina, ela nutre, ela cuida. E os filhos amam os pais e obedecem os pais. Irmãos, quando um filho não obedece os pais, ele está deixando de viver duas promessas. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Tudo te vai bem, filho, quando você honra seus pais. E que vivam longos anos. Tem a promessa para um filho obediente, irmãos. Começa lá a obediência. Jesus, nós somos obedientes a Jesus. E eu tenho que mudar a história da minha família, irmãos. O diabo está destruindo o teu filho, o diabo está destruindo casamentos. Por quê? Porque realmente eu e você não temos, às vezes, a identidade de Cristo. Você ouve aqui, foi ministrado, um legado, é colocado dentro do teu coração. Mas chegou dentro da tua casa, viva o que você aprendeu aqui. Eu duvido que a tua casa não vai ser transformada. Eu duvido que seus filhos não serão uma bênção. Mas não troque, não deixe Cristo fora da tua casa. Esposa, não tome o lugar do seu marido. Marido, não tome o lugar da esposa. Filhos, não queiram se colocar acima dos seus pais, mandando dentro de casa, dizendo a hora que sai, a hora que entra, onde vai, onde não vai. É uma casa, é um lar desgovernado, onde Jesus não lidera. Irmãos, é tempo de despertar nessa manhã. Deixa Jesus Cristo entrar na tua casa. Abre teus olhos espirituais. Aqui é uma igreja, é para quem é espiritual. O natural, ele ainda não discerne as coisas, mas o espiritual a tudo discerne. E Jesus Cristo quer sarar a tua casa. Eu creio que a paternidade do Senhor, o legado do Senhor e a identidade de Cristo vão fazer parte da tua família em nome de Jesus. Irmãos, pare de lutar por coisas materiais. Quando Jesus voltar, teu carro fica, a tua casa que tu levou anos para pagar, fica. Quem vai? Tua família. O teu maior bem, o teu único bem. Então valorize o que Deus te deu. Os filhos, como o pastor ministrou desde o começo, eles pertencem a Deus. Deus te deu, cuida. Marido, cuida da sua esposa. Esposa, honre seu marido. E você vai viver a melhor promessa que tem. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter carros na tua garagem. Mas se você não tiver a tua família abençoada, você não é feliz. E outra coisa para encerrar. Pare de falar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Tem muito isso na igreja, o espírito de comparação. E a grama, ela fica no quintal. Jesus não visita quintal. Jesus visita casa. Para de olhar a aparência das famílias, que às vezes você pensa que é uma coisa, mas dentro de casa é completamente outra. Não compare a sua família com nada, nem com ninguém. A tua família é escolhida do Senhor. Valorize a sua casa, valorize a sua família. Não fale que a família de fulano é melhor que a sua, porque não é. O mesmo preço que foi pago pela família deles é o preço que foi pago pela sua. Em nome de Jesus. Pare com isso. Entregue a tua família para Deus. E eu creio que as promessas do Senhor irão invadir a tua casa. E o Senhor vai fazer uma visita lá. E Ele vai entrar, Ele vai falar, oh, aleluia. E você vai bater no teu peito, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, fica de pé. Orar. Nós vamos orar para encerrar. Eu não sei se vai ter programação agora. Mas antes da programação que vai vir, nós gostaríamos de orar pela sua família. Irmãos, volta aquele guarda-chuva, por favor.
Presta atenção, amigo. Se Jesus Cristo é o teu Senhor, você, homem, é o sacerdote da sua casa. Amém? Estou falando alguma coisa errada? Não, né? Vai ter ceia agora, depois, ou não? Pode encerrar com um ato profético? Gostaria que se der, os homens aqui casados. Não tem dúvida, né, que é casado. Se puder vir aqui, eu agradeço. Fica aqui, retinho, um do lado do outro. Nem que ocupe até lá. Fica um do ladinho do outro, colado. Você que não tem dúvida de que é casado, você que não tem dúvida que serve a um Deus vivo, você que não tem dúvida que é um sacerdote dentro da tua casa, amém, irmãos? Não pode ter dúvida, não. Esse negócio é profético, é para um homem.